Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz, aleluia, a ministração também da Santa Ceia, culto da família com Santa Ceia, que traz o tema consequências de vida cristã morna e apática. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus, que é todo poderoso, que é maravilhoso, que é fiel, e é por causa dele que nós estamos aqui. Por ele e para ele são todas as coisas, e é por essa razão que nós estamos aqui, para adorar somente um Deus, que é o nosso Deus Criador todo poderoso, o Deus que controla o universo, que tem todo o controle em suas mãos. Amém? Quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos estar orando, para estar, aleluia, glórias a Deus, dando início ao nosso trabalho, a mais um culto. No início do mês, no primeiro domingo do mês, estamos aqui buscando do Senhor um novo direcionamento para cada mês, né? Glórias a Deus por isso. E é com muita alegria que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e também fazer parte da Santa Ceia do Senhor, está renovando, né, a nossa aliança com o nosso Deus. E é maravilhoso, igreja, é maravilhoso, amém? Então vamos orar ao Senhor. Nesse momento nós vamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e assim alcançando a misericórdia do nosso Deus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus fiel, Tu és o Rei da glória, o dono do universo, Pai. Pai, nós Te louvamos, Senhor, por Tua graça, pela Tua presença nessa noite, por fazer morada, habitar em nós, Pai. Obrigado, Senhor. Queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai. Somos pecadores e carecemos do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e nos abençoa para que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor em plena comunhão, Pai, na humildade, Senhor, com o nosso coração quebrantado, possamos nos apresentar diante do Senhor nesta noite. Te pedimos, Pai, receba todo o ato de adoração que vai ser ministrado nessa noite, Pai, desde o ato mais simples, Pai, do ato mais forte, seja qual for o ato de adoração que nós
venhamos ministrar ao teu coração. Receba, Pai, porque é de todo o coração que nós adoramos a Ti nesta noite, Pai. Fala comigo, fala com a Tua igreja, usa a minha vida, fala com os Teus servos, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Aleluia, peço a você que está nos ouvindo agora, aleluia, se dedique o máximo na adoração, dê o seu máximo para o Senhor, louve a Ele com o seu corpo, com a sua voz, com a sua mente, aleluia, com o seu espírito, com todo o seu entendimento, adore a Deus, não apenas escute louvor, mas ministre, adore ao Senhor, ministrando o louvor, concordando com a letra do louvor, e assim você estará adorando ao Senhor, independente, aleluia, de conhecer a música ou não, você concordando, você estará adorando a Deus juntamente com, aleluia, com todos nós e com também o cantor, juntamente com o cantor, amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus, glórias a Deus, aleluias, santo é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Estou procurando alguém que possa dar descanso, o descanso, a paz pra tua alma. Estou à procura dos aflitos e oprimidos. Ele diz: eu tenho paz para te dar. Estou procurando causas impossíveis. Sim, meu Deus, e a resposta eu tenho em minhas mãos. Estou à procura do que não há mais vida. Eu sou a sua ressurreição. Eu sou a sua ressurreição. Diga pra ele. Tomai sobre si o meu jugo. Declare isso, declare isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Assim diz a sua palavra. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. Declare. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre ele. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. E eu te aliviarei. Tem fardo pesado, essa noite entregue para ele. Ele vai aliviar o seu fardo. Ele vai aliviar a sua dor. Ele é na sua dificuldade, ele é com a sua causa. Aleluia. Todo o controle, todo o domínio está nas mãos dele. Nada seu controle. Aleluia. O processo é necessário. Oh, Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças.
consolo de Deus nessa noite. Receba o consolo de Deus nessa noite. Aleluias. Queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio nessa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: o Senhor te aliviarei. Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Continue na mesma dimensão. Continue no Espírito. Aleluia. Crendo que a sua causa, Ele está agindo ao seu favor. Aleluia. Deus o Pai te exaltou Acima de tudo, diga. acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro Que foi morto que foi morto como sacrifício. por um sacrifício para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras veio me salvar. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Diga. Deus o Pai Te exalto. te exaltou Acima de tudo. acima de tudo, Acima de tudo. acima de tudo. Tu és o Tu és o Cordeiro Cordeiro que foi morto como sacrifício por um sacrifício para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor. Diga!
para que o inferno ouça. Glórias a Deus. Amém, igreja? Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Abram as suas Bíblias em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glórias a Deus. Nós temos que honrar ao nosso Deus com todos os nossos recursos, né? Igual nós demos testemunho aqui, a pastora Camila já deu esse testemunho, né? Que quando ela trabalhava na empresa, ela tinha ali o seu salário e ela dava o dízimo do seu salário. Quando foi uma certa vez que ela ganhou eu sempre falo errado, né? Não é? Uma premiação, né? E aí ela não deu o dízimo dessa premiação, porque era um dinheiro extra, né? E ela achou até que era um bônus que Deus mandou, né? E aí o que acontece? Ela não deu, era até um valor alto, né? E gastamos esse dinheiro todo, né? A pastora Camila não tirou o dízimo e foi uma experiência que até hoje deixou marcas, viu, igreja? Até hoje deixou marcas, né? A nossa gata teve um problema que ninguém descobriu, gastou com remédio, pagou consulta, e justamente o que pagou de consulta foi o valor do dízimo que deveria ter dado. Né? Então, igreja, e a nossa gata ficou com uma cicatriz, né, dessa consequência. Então nós não podemos deixar de honrar a Deus, viu, igreja? Nós dependemos 100% de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? Sobre o orgulho, a autossuficiência. Temos a tendência de, quando prosperamos, achamos que não precisamos de Deus. E achamos até que estamos bem com Deus, porque fala, eu estou tão bem com Deus porque Deus está abrindo as portas, Deus está abençoando. Nem sempre ter fartura, nem sempre está, né, tendo dinheiro, nem sempre o prosperar no sentido de não faltar nada, nem sempre é sinal de que Deus está se agradando de nós, viu, igreja? Muitas vezes, aleluia, estamos ali numa situação, né, numa condição em que estamos prosperando, né, materialmente, né, em quase todos os sentidos, porém, né, o Senhor está a ponto de nos vomitar, né? Hoje nós vamos estar falando sobre
uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? O qual Jesus revelou ao apóstolo João, né? E nós vamos meditar hoje na igreja de Laodiceia, que das 7 igrejas, ela é a última igreja, e era uma igreja próspera, uma igreja rica, a cidade de Laodiceia. Hoje eu preparei uma surpresa para vocês aqui, vou estar mostrando em vídeo, vou estar mostrando a cidade, né? Vou estar mostrando a cidade de Laodiceia, né? Onde nós vamos ver ali os destroços, né? dessa cidade, da igreja, né? E onde o Senhor mandou, Jesus mandou João levar a carta, né? Às 7 igrejas, e a igreja de Laodiceia era essa igreja. E Jesus, olha na carta, vocês vão ver a carta que está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 16, vocês vão ver o que Jesus falou dessa igreja. Foi muito duro, né? Eu estava estudando aí, né? E uma boa parte dos pregadores, né, se constrange de pregar essa mensagem, de ver a dureza que Jesus falou com essa igreja, né? Porque eles eram essa cidade de Laodiceia, vocês vão ver, né? No estudo aqui que a gente preparou, era uma cidade que a igreja pode sentar. Era uma cidade rica, né? Onde eles produziam, né? Tinha a tecelagem, né? Eles produziam tecidos, produzia colírio para os olhos, né? Era uma cidade dos banqueiros, tinha banco, né? Muitos banqueiros, né? Que tinha ali. Então era uma cidade muito rica, mas Deus estava a ponto de vomitar essa igreja, né? Então nós não podemos deixar de honrar ao Senhor, igreja. Honre no pouco, honre no muito, mas honre ao Senhor. Nunca deixe de honrar ao Senhor. Se você honra no pouco, quando você prosperar, não esqueça do Senhor. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, porque você fala, mas isso aí era na época da prova, eu já orei, já paguei o preço, agora a bênção chegou, agora é hora de eu descansar, relaxar. Não, igreja, não. O Senhor fica muito triste. E sabe por que o Senhor não tira? Né? Que a pessoa fala assim, nossa, mas a pessoa está toda torta, não está com a vida com Deus, e Deus continua com a mão estendida lá, Deus continua prosperando. Nem sempre Deus continua com a mão derramando, mas o nosso Deus, igreja, quando ele, por exemplo, uma pessoa que recebeu a cura da parte de Deus, estava lá na presença de Deus, creu que Deus cura e tal, recebeu a cura, vamos falar um aleijado, recebeu, né, a cura de Deus, deixou de ser aleijado, aí depois ele sai da presença de Deus, aí Deus vai empenar a perna dele de novo, Deus vai aleijar ele de novo. Deus não aleija. Deus, ele não é cruel, igreja. Deus é justo, né? O próprio diabo, ele tem poder, porque todo o poder que ele tinha lá quando ele servia, quando ele adorava a Deus, ele tinha poder, e Deus não tirou o poder. Os dons não são revogados, né? Então Deus não tira, né? Então muitas vezes a mão de Deus continua, né, abençoando, prosperando. Deus permite prosperar, mas isso não quer dizer que a vida da pessoa está bem com Deus, não, né? A pessoa está lá, não honra a Deus mais, esqueceu de Deus, literalmente, não honra a Deus, né? E você vê lá, mas eu estou trabalhando, Deus não fechou a porta, eu estou no meu auge, né? Mas muitas vezes o Senhor já está a ponto de vomitar. Então esse versículo aqui, né, em Provérbios, esses 2 versículos aqui, né, tem muito a ver com a mensagem de hoje, e nós não podemos esquecer do Senhor. Não podemos nunca achar que somos autossuficientes, viu, igreja? Por mais que já achamos, né, dentro de nós, a gente fala assim, agora eu consigo andar com as minhas pernas, eu juntei um dinheiro, eu tô estabilizado, então eu não preciso mais, né, orar daquela forma que orava e fazer campanha. Não, igreja. Não, a pastora Camila já pregou sobre isso aqui. Quanto mais Deus te abençoa, quanto mais você vira, né, uma vitrine, você precisa orar mais. Precisa, né? Nós estamos aqui em campanha, em prol do nosso ministério. Eu, pastora Camila, juntamente com o Miguel, nós estamos em campanha aqui pelo nosso ministério, igreja. Estamos em campanha aqui, né? Porque o ministério
da doutora Camila, da pastora Camila não pode parar, ministério do pastor Evanildo, a rádio não pode parar, né? Então nós temos que orar, clamar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus força, porque senão, igreja, senão vira como é que eu posso dizer? Nós viramos um vaso oco, bonito por fora, mas dentro está oco, não tem presença, não tem graça, não tem Espírito Santo, não tem unção de Deus, né? Já pensou num dia que eu chegar aqui para pregar sem unção? Aí a pastora Camila vai fazer a quarta da benção também sem unção, só letra. Vocês não vão sentir nada, né? Porque é a unção de Deus que faz a diferença. Você pode pregar em um teólogo, um professor teólogo, se ele não tiver unção de Deus, ele vai ser só letra, não tem essência, não tem unção, não tem graça. Não consegue nem entregar a mensagem direito, porque a entrega tem que ser o Espírito Santo. O Espírito, você lê, o Espírito Santo faz lembrar, né? Tem estudo tem vezes que eu trago a pregação aqui, né? Eu estudo os versículos, né, que eu preciso, né? As referências coloco aqui para vocês, né? E quando chega na hora, o Senhor me faz lembrar de versículos que eu não coloquei no estudo. Deus me lembra para agregar ainda, né? Então eu penso que a mensagem vai ser de um jeito e o Senhor faz ela ser maior ainda, mais poderosa ainda. É o que é isso? Unção de Deus, graça de Deus. Ô pastor, não é porque você é bom, você tem uma memória boa, não. Se a unção de Deus não estiver comigo, eu não lembro nem dos versículos que eu coloquei aqui. Amém, igreja? Então, que nós possamos honrar ao Senhor Jesus. Você que está pelo YouTube agora, já está disponível aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando esse código QR Code, aí você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver pelo aplicativo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja e ali você vai na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver pelo site, você vai clicar no menu do site, clicando no menu vai aparecer a opção igreja, clica na opção igreja, vai aparecer a opção dízimos e oferta. Você clicando na opção dízimos e oferta, lá já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Amém? Vamos já louvar ao Senhor com mais louvor, enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Glória a Jesus. De majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, tens toda a autoridade. Teu é o reino, tu é a glória. Declarar que o centro é o Senhor. O centro és tu. O centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu.
preciso de uma bênção pra te entregar adoração, pois ungir tua casa não se pode comparar. Tua presença é melhor do que mil em outro lugar. O centro és tu, o centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, o centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. O centro és tu, tu és Senhor Jesus. Aleluia, Aleluia! aleluia, Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Pela fidelidade do Senhor, pela graça dele, a bondade do Senhor em nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Tu és o nosso Deus, Pai. E nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos prova, e a Tua palavra diz que o Senhor nos prova porque o Senhor nos ama. E por isso, Pai, assim como um pai prova o filho, corrige o filho porque ama, o Senhor também nos corrige, Pai, nos prova e nos corrige. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Teu cuidado para que nós não venhamos perecer, para que não venha faltar o pão em nossa mesa, em nossa casa. Obrigado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o pão de cada dia, tem nos dado o sustento. As mãos do Senhor têm estado estendida, Pai, sobre esta igreja, sobre os membros dessa igreja. Nós queremos Te agradecer, Pai. Temos mais que agradecer do que o que pedimos, Pai. Porque até aquilo que nós não pedimos, Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor tem suprido, Pai. O Senhor tem suprido, o Senhor tem abençoado desde a saúde. Aleluia, glórias a Deus. Desde as finanças, Pai. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem abrido portas, Pai. O Senhor tem feito com que nós tenhamos sido bem-sucedido, Pai, em tudo que fazemos, e nós sabemos que são as Tuas mãos que estão estendidas, Pai. Se o Senhor tirar a mão, não podemos nada, Pai. Por isso, nós Te agradecemos nesta noite e Te pedimos, Pai, continua abençoando os Teus filhos, cada fiel, cada adorador, todos aqueles que Te honram com os dízimos, com as ofertas, aleluia, de todas as formas, Pai, que os Teus filhos têm Te honrado, têm Te adorado. Nós Te pedimos, Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e continue com as Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, sobre este ministério, e que esta igreja, a Igreja Nova Aliança com Cristo, venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer os aflitos, aleluia, os necessitados, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Pai, também Te peço nessa hora, Pai, usa a minha vida como instrumento em Suas mãos para trazer a Tua palavra. Pai, eu Te digo, declaro, aleluia, e Te digo nesta noite com toda a humildade do meu coração, Pai, a minha vida Te pertence, eu não sou nada sem Ti, Pai. Sem Ti eu não posso trazer essa mensagem, sem Ti eu não posso respirar, sem Ti eu nada posso fazer, Pai. Por isso, seja comigo, encha-me do Teu Santo Espírito, eu me esvazio de mim, para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, e que eu possa trazer a palavra do Senhor como deve ser entregue, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e a Tua igreja venha a ser edificada,
para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é consequências de uma vida cristã morna e apática. Amém? Irmãos, é um tema muito forte, né? É um tema muito forte. São poucas igrejas que trazem um tema como esse, viu, pessoal? Porque hoje, igrejas como a de Laodiceia, hoje tem muitas, viu? Muitas igrejas, muito rica, né? Igrejas que não tem membro, não, tem investidores, né? Porque são pessoas muito poderosas, igrejas que abraçam artistas, né? E a gente vê nitidamente que muitos artistas que estão, né, se intitulam cristãos, não tem transformação. Não tem transformação de vida, não tem mudança, continuam fazendo as mesmas coisas, porém estão debaixo de uma denominação e levam o título de cristão, né? São pessoas orgulhosas, né? São pessoas que são idolatradas, né? E elas querem estar em posição de destaque, elas querem estar, né, na ala VIP, né? Então, é um tema muito poderoso, igreja, porque quando o Senhor revelou ali sobre o futuro, quando o Senhor revelou a João ali, né? Aleluia, glórias a Deus, o Senhor apareceu para ele ali na ilha de Patmos, né? O Senhor apareceu para ele e revelou sobre o futuro. E entre essas revelações, né, o Senhor revelou também as 7 igrejas do Apocalipse, né? E igrejas como essas 7 igrejas, hoje também tem igreja nesse modelo, viu? Pessoal, das 7 igrejas do Apocalipse, nós não vamos falar das 7 igrejas, porque o tema é sobre a igreja de Laodiceia, tá bom? Mas essas igrejas eram modelos que já existiam. Igrejas que existe hoje, né? Elas já existia esse modelo de igreja naquela época, amém? Igrejas onde tinha falsa doutrina de homens, doutrinas de demônio, né? Já existia esse tipo de igreja, viu, pessoal? E hoje nós vamos falar da igreja de Laodiceia, amém? Vou correr para a gente não atrasar. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quero pedir a pastora Camila depois, se puder completar minha água aqui, por favor, querida. A nossa introdução diz assim: o versículo bíblico que fala sobre morno é Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca, né? Esse termo vomitar-te da minha boca é rejeitar. Está me dando ânsia de vômito, né? Saul sentiu isso aqui quando ele foi rejeitado por Deus. O mesmo Deus que escolheu Saul rejeitou ele após ele, né, se soberbecer, ficou orgulhoso, deixou de confiar no Deus para confiar no seu exército, né? No número, né, de soldados que ele conseguiu, né, juntar ali um número, né, grande, né, um número grande de soldados, né? E quando ele teve, para surpresa dele, quando ele achou que estava, né, nadando de braçada na bênção de Deus, né, e ele foi lá e fez aquele sacrifício e tudo mais, ele estava abafando, achando que estava fazendo tudo certo, que estava tudo sob o controle dele, mas aí foi onde ele teve a surpresa que ele foi rejeitado. E da mesma forma Deus falou para a igreja de Laodiceia. Vamos continuidade aqui na introdução. Então este versículo em contexto é dirigido à igreja de Laodiceia.
que estava em uma situação de apatia espiritual e negligência em relação à fé e ao serviço de Deus. Olha isso, igreja. Essa igreja estava numa situação de apatia espiritual e negligência em relação à fé e ao serviço de Deus. Estava morna, não estava fazendo mais nada para Deus, né? Estamos estabelecidos, estamos prósperos, né? Hoje somos uma potência, uma cidade jovem, né? Comparando-se aqui, né? Santa Rosa de Viterbo e região e Ribeirão Preto, né? Como se fosse Ribeirão Preto, Laodiceia é como se fosse Ribeirão Preto, uma cidade estruturada, né? Muitas empresas, muitas indústrias, tal, né? Só para os irmãos entenderem aqui, né? Como essa igreja, a cidade de Laodiceia ali, ela se destacava. Pessoas que vinham de fora, era muito, né? Essa cidade, ela tinha saneamento básico, né? E pessoas os turistas que vinham de fora, né? A água para se banhar era água tratada, né? E as pessoas, muito boa para se banhar. Porém, a água de Laodiceia era uma água morna. Então, quando Jesus fala da igreja, aqui ele fala no sentido espiritual, mas também no sentido material. A cidade, ela tinha literalmente a água morna. Vocês vão entender porque lá na frente a água de lá era uma água morna, nem fria, água fria que serve para beber, para refrigerar. A água, né, quente, né? A água quente, ela da região ali, né? Ela servia como água terapêutica, né? Água medicinal, para pessoas tratavam, né? De doenças, né? Tratavam com aquela água quente, né? Então a água fria serve para beber, né? Serve para refrigerar. A água quente é terapêutica. E a água morna, ela não servia, né? Não tinha esse poder nem de curar, nem de nada, né? Então, vamos ler mais aqui para a gente entender, só para vocês entenderem todo o contexto. Aí depois a gente vai ler a passagem lá dessa carta em Apocalipse, tá bom? Então, a igreja não era radicalmente comprometida com a verdade, nem a igreja não era comprometida com a verdade e nem fervorosa, mas sim morna, com uma atitude de indiferença que desagradava a Deus. A mensagem do Apocalipse 3,16 é um alerta sobre as consequências de uma vida cristã morna e apática, e um chamado para que os cristãos sejam fervorosos em sua fé, com compaixão e compromisso. Amém, igreja? O Senhor não se agrada com aqueles que estão entre água fria e água quente, ou seja, com aqueles que não se posicionam firmemente na fé e na verdade, mas que vivem em um estado de apatia espiritual. Amém? Vamos para o 2 aqui, para a gente terminar a nossa introdução aqui. A gente vai ler já a passagem em Apocalipse, né? Então a palavra morno aqui não se refere apenas à temperatura da água, mas sim à atitude espiritual e ao modo de vida de alguém que não se compromete totalmente com Deus e com a sua vontade, né? É uma advertência para que os cristãos busquem uma vida espiritual intensa e comprometida com a verdade, né? E que não permitam que a apatia os afaste da comunhão com Deus. Amém, igreja? Então, se você tem apatia às coisas de Deus, tem gente que é assim, tudo que se refere para a igreja, e fala, mas eu não quero me comprometer, porque e tal, eu não tenho muito tempo, eu isso, eu aquilo. Tem gente que escorrega igual quiabo, né, quando se trata dos trabalhos da igreja, do comprometimento com a igreja, comprometimento com a vontade de Deus. São apáticos, e isso
o que é que pode acontecer? Essa apatia com as coisas de Deus, com os interesses de Deus, aos poucos vai nos afastando da nossa comunhão com Deus. Vai chegar uma hora que a gente vai orar e Deus não vai ouvir, né? Vai orar e Deus não vai responder. Por quê? Perdeu a comunhão. A gente consegue ter contato com alguém que não tem comunhão? É difícil, né? Mas com quem você tem comunhão é fácil. É resposta rápida, é compreensão, né? Comunhão já está dizendo, né? Quando a igreja tem comunhão uns com os outros, não precisa nem alguém falar que está em dificuldade, a igreja já percebe, já começa a mover aqui, vamos ajudar a irmã fulano, o irmão fulano, porque, né, a gente está percebendo aqui que o marido está desempregado e tal, né? Comunhão. Quando não tem comunhão, passa batido, né? Não que, quando tratando-se do relacionamento com Deus, passa batido. Não, Deus ele está vendo tudo, mas se não procurar, quem precisa de Deus somos nós. Nós é quem precisamos de Deus. Deus, ele quer nos usar, ele deseja nos usar. Mas se a gente ficar sendo apático uma vida inteira referente à vontade dele, ele levanta outro rapidinho. Amém? Mas primeiro ele faz o que ele fez aqui com a igreja de Laodiceia. Ele chama na chincha mesmo, né? E essa igreja de Laodiceia, ela se arrependeu, igreja. Então, vale a pena receber bem a correção do Senhor. Jesus falou duro com a igreja, né? Mas eles se arrependeram e por um bom tempo eles se estabeleceram ali, mas depois, né, eles se perderam novamente e eles não conseguiram manter esse orgulho que eles tinham, né? Veio terremoto e por diversas vezes eles, né, a cidade era destruída, devastada por causa dos terremotos. Eles construíam novamente, né? E o imperador da região ali, eu não me lembro agora, me falha a memória se era o imperador romano, se ofereceu, né, da primeira vez para ajudar a construir a cidade. Ele falou, não, nós não precisamos de ajuda de ninguém, nós temos dinheiro suficiente para nós construir a cidade. Você viu o quanto que eles eram soberbos, orgulhosos, né? Então vamos mais aqui. Vamos entender então essa mensagem que Deus manda através dessa carta para a igreja de Laodiceia, ok? Na carta, a igreja de Laodiceia, que é a última das 7 igrejas, né? Jesus se dirige à igreja como o princípio e o fim, e o exemplo perfeito, né? Ou a testemunha, né? Perfeita. E os adverte sobre a sua inutilidade morna, né? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Depois a gente vai para o próximo banner, a gente leu do 15 em diante até o 22, tá? Versículo 14 diz assim, aqui é Jesus se apresentando, tá? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, ele falando para João escrever, né? Ao anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja, quando fala o anjo da igreja, é o pastor da igreja, viu, pessoal? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Olha que tremendo isso aqui. Por meio de quem Deus criou todas as coisas. Foi por meio de quê que Deus criou todas as coisas? Por meio da sua palavra. Ele criou tudo com o poder da palavra dele. E a palavra é quem? Cristo. A palavra de Deus é Cristo encarnado na terra. A palavra se tornou uma pessoa e veio e pregou, ela mesma pregou aqui na terra e viveu as nossas dores, né? Viveu tudo, sentiu tudo que a gente sente hoje. O Senhor Jesus, ele sentiu. Essa palavra é poderosa ou não é? Vamos aqui para o terceiro banner para a gente ler a partir do versículo 15 em diante. Então Jesus se apresentou ali, né? Se apresentou e agora vem aqui, né, o conteúdo da carta.
vão ver como é forte isso aqui, igreja. É muito duro o que Jesus falou aqui, né? Já expliquei para vocês, falei como era essa igreja, uma igreja rica, né? Um povo ali próspero, que tinha muito dinheiro, né? Produziam, né? Eles trabalhavam com tecelagem, produzia tecidos, produzia remédios, colírio para os olhos, né? Tinha muitos bancos, né? Era a cidade ali dos banqueiros, né? E olha o que Jesus falou para esse povo, para essa igreja. Ele diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frio nem quente. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas. A especialidade dele era o tecido preto, tá? E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos. Olha o confronto de Jesus com eles aqui, né? Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver, né? Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo isso aqui na carta que o apóstolo João enviou para essa igreja aí. Amém, igreja? Então, ele diz aqui que ele corrige os que ama. Ele falou duro aqui, assim como nós também falamos duro com o filho, quando a gente quer corrigir o filho. Porque a gente ama, a gente não quer que ele se perca. A gente fala duro, né? Com os nossos filhos, né? Então, Deus, ele falou duro para aquela igreja porque ele amava, ele queria que essa igreja se salvasse, né? Então vocês verem aqui o confronto, né? Eles produziam, eram, né? Riquezas, dinheiro, poder, né? E Deus, e Jesus falou que eles eram, né? Aqui, ó, que eles eram miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Eles produziam colírio para os olhos, e Jesus chamou eles de cego, no sentido espiritual. Amém? Eles produziam ali os tecidos, né? E se orgulhavam. A moda, ela era influente na moda, né? Laodiceia era influente na moda, né? Tipo, eles lançavam as modas, né? Mas Jesus confrontou ele também, né? Por causa, aonde prevalecia, né? O orgulho deles, Jesus confrontava. Olha isso, que poderoso, né? Então não adianta bancar o poderosão com Deus, não adianta bancar né, o mais próspero, o mais isso, o mais aquilo. Não adianta, igreja, não adianta. Se Deus vê o coração, Deus, não vai valer de nada a prosperidade, né, o bem-estar, né, a estabilidade financeira, não vai valer de nada, porque o Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar, né? Então vamos ver aqui a razão a qual, né, Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia, né?
Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia por ser morna. Isso significa que a igreja não estava nem fria, ou seja, sem fé, né? Não estava fria sem fé, nem quente, né? Com grande fervor, mas sim numa posição neutra. Ela estava morna, que se refere a uma posição neutra, né? Sem se comprometer verdadeiramente com a fé ou com Deus. Essa mornidão era um sinal do orgulho e de uma falsa segurança em si mesma, né? Essa mornidão deles era um sinal do orgulho e de uma falsa segurança em si mesma. Tanto eles se sentiam muito seguros, né? Mas quando veio o terremoto, cadê a segurança, né? E mesmo assim, viu? Depois que caiu, falou, não, a gente não precisa de ajuda de ninguém, não. Nós temos dinheiro suficiente para construir a cidade novamente. Mesmo assim, o orgulho deles ainda, né, prevaleceu. Mas tem aqueles que, né, que se quebrantaram, né? Ouviram a repreensão, né? Então, a falsa segurança, né, em si mesmo, levando-a a não reconhecer a necessidade de Jesus e do Espírito Santo, né? Então, a igreja de Laodiceia era morna porque não se identificava com a fé, né? Não se identificava com a fé, nem fervente, nem fria, mas num estado de indiferença. Também o orgulho, né? O orgulho e a autossuficiência. A igreja se achava rica, próspera e de nada precisava, né? E de nada precisava, ignorando sua real necessidade de Jesus. A igreja também era falsa, né? Ela tinha uma falsa segurança, né? Em acreditar em sua própria força e riqueza, em fazer, em vez de buscar a dependência de Deus, né? A dependência em Deus. Isso é muito perigoso, igreja. Isso é muito perigoso. Quando não temos nada, a gente não tem outro jeito, e a gente agora só me resta confiar em Deus, né? E é tudo que Deus quer. É por isso que muitas vezes Deus tira tudo. Eu me lembro que quando nós estávamos no processo, lá na outra casa, estávamos num processo ali, Deus, né, tratando conosco, mas especialmente ali com a pastora Camila, né? Porque ainda não estava acostumada a depender de Deus. Ela tinha a confiança, sempre viveu na confiança, no trabalho dela, na formação dela, e ela estava vivendo algo novo. Deus estava fazendo com que ela, né, aprendesse a confiar em Deus. Deus tirou tudo. E ela falou, marido do céu, como pode um negócio desse? Nem quando eu era do mundo, eu passei por isso. Como assim ele permite tirar tudo? Eu me lembro, ela me confrontou ali. E eu falei, Senhor, agora me dá a palavra, me dá argumento, Jesus. E ele dava o argumento. E eu dizia, meu amor, mas é por isso. É porque você confiava no seu trabalho. É porque você tinha você era autossuficiente. Deus quer quebrar tudo isso, meu amor. Deus quer fazer com que você tenha confiança plena nele. Enquanto você pudesse escorar em algum
Alô, som. Amém, meus irmãos? Então, outra razão qual Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia era a razão de que eles não ofereciam refrigério. Apesar de eles serem ricos, prósperos, né? Eles não oferecia refrigério aos cansados, nem cura, refrigério aos cansados e nem cura aos enfermos. Quando fala de refrigério, água fria, eles não tinham água fria. Quando fala da cura, não tinha também água quente, era morna, nem fria, nem quente. A igreja não estava cumprindo o seu papel de oferecer ajuda espiritual e apoio aos necessitados. Muito forte isso, né, igreja? Então, explicando aqui essa metáfora. Então, Jesus usou essa metáfora da água, mesmo para o sentido espiritual, ele usou essa metáfora. Vamos entender aqui por que ele usou essa metáfora, né? A água morna usada como, é usada como metáfora para descrever o estado espiritual da igreja. A água quente de Hierápolis, tá? Era uma cidade próxima ali. A água quente de Hierápolis, que era, né, tinha fonte de água terma, né, água quente, porque era essa região toda, ela era região vulcânica, onde tinha os vulcões. Então a água era quente ali, né? E Laodiceia, ela recebia, tinha água encanada que saía quente daqui de Hierápolis, mas quando chegava lá já chegava morna, né? E também essa água quente, né, de Hierápolis, que representava a cura, e a água fria de Colosso. Lembra de Colossenses, que o apóstolo Paulo mandava a carta, né? Mandou carta também aos Colossenses, e lá em Colosso a água era fria, né? Água fria, natural, que representava o refrigério, né? E a água morna de Laodiceia, ou seja, ela recebia água dos dois lugares, de Colosso e, esse nome aqui é difícil falar, né? Hierápolis, né? A água quente de Hierápolis chegava morna em Laodiceia, e a água fria de Colosso já chegava morna também. Ela esquentava no meio do caminho, chegava morna em Laodiceia, né? Então você percebe que não tem a bênção ali, né? Por outro lado, né? A água morna de Laodiceia, por outro lado, não tem nenhum efeito positivo, né? Da mesma forma, a igreja morna, sempre olhando aqui, os microfones tá ligados assim, a igreja morna não estava a ajudar quem precisava de ajuda espiritual, nem a curar os feridos espirituais. Amém, igreja? Então, em resumo, a igreja de Laodiceia era criticada por não estar totalmente engajada, né? Engajada na fé, por sua falsa segurança e orgulho, e por não estar e por não exercer o seu papel de cura e refrigério para os outros. Amém? Então nós vamos colocar um vídeo aqui, né? Onde o pastor, esse pastor, um dos pastores que eu estudo, né? O pastor o Eufane, né? O Eufane Nolasco Rodrigues, tá, pessoal? Tem que dar os créditos aqui, que a gente vai estar usando, né, o vídeo dele, da viagem que ele fez até lá, e nós vamos estar reproduzindo o vídeo aqui para vocês verem, né, como essa cidade está hoje, né? Ele vai mostrar ali mais a parte da igreja ali, tá, pessoal? Então é um patrimônio histórico, não pode mexer, assim como Israel também tem, né? Ali também, todas as 7, tá, pessoal? Se a gente quiser hoje visitar as 7 igrejas lá, tem lá pra gente ver. E esse pastor, ele fez a visita às 7 igrejas lá, viu? Tremendo. Eu ainda vou trazer um tema aqui falando das 7 igrejas aí, pra gente poder ver como é maravilhoso relembrar, né? E ele fez uma visita também ao túmulo do apóstolo João, né? Ele mostra lá o túmulo do apóstolo João, construíram uma igreja em cima e tal, né? E tem bastante coisa. Então vou mostrar o vídeo aqui para vocês, tá? Preste bem atenção
no documentário que ele fez aí, nas coisas que ele vai falar. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Neste momento eu estou em Laodiceia, a última das cidades das cartas no Apocalipse. E é uma cidade belíssima, que também tem uma importância muito grande para a região da Ásia Menor no tempo do Novo Testamento. O nome Laodiceia foi em homenagem à esposa do rei Antíoco II da Síria. Laodice era o nome dela, então colocou o nome da cidade em sua homenagem como Laodiceia. O nome Laodiceia também tem um sentido muito importante para este lugar, para o seu povo, porque significa justiça do povo ou direitos do povo, porque era marcada pela sua democracia, pela sua forma de governo. Tinha uma grande importância política no império e em toda a Ásia Menor. Mas aqui também eles tinham muitos templos para deuses, especialmente para Zeus. E então a idolatria era muito forte neste lugar. A cidade foi devastada por terremotos diversas vezes e foi reconstruída até finalmente não voltar a ser reconstruída novamente. As águas da cidade vinham lá de Herápolis, onde tinham águas mornas. Você pode ver ao fundo montanhas com gelo, mas só que a cidade recebia essas águas que vinham aquecidas das fontes termais de Herápolis e chegavam aqui mornas. Então eles também buscaram águas de outros lugares, como Colossos, que também é perto. E a água de Colossos era água fria, uma água gelada. Só que quando chegava aqui em Laodiceia, a água já estava morna. O que acontecia? Água quente em Herápolis chegava morna em Laodiceia. Água fria de Colossos chegava morna também aqui em Laodiceia. De forma que eles tinham, de qualquer maneira, água morna para beber. E foi por isso que Jesus usou isso como metáfora. Eles tinham água morna para beber. Traziam água num sistema de canalização até a cidade, para todos. Uma cidade moderna, uma cidade com saneamento, com água corrente por toda a cidade, água aquecida, águas limpas, mas a água era morna e causava mal-estar. Jesus usou isso como metáfora porque eles eram mornos na sua vida espiritual. Não eram aquecidos como a água de Herápolis, não eram frios como a água gelada de Colossos. Eram mornos também em sua vida espiritual. Só que a prosperidade dessa cidade, a riqueza de Laodiceia, era a sua principal marca. Eles se achavam independentes, não precisavam de ninguém. Tamanha era a sua riqueza. Aqui tinha um sistema bancário, tinha fábricas de tecidos, a moda, a beleza, o luxo de Laodiceia era conhecido em todo o império. E eles também fabricavam remédios para os olhos, colírio. E então Jesus falou para eles: olha, vocês têm banco, vocês têm riqueza, mas vocês são pobres. Vocês têm moda, têm roupas, têm tecidos finos, mas vocês estão nus. Vocês fazem remédios para os olhos, mas vocês são cegos. Por isso Jesus falou para aquela igreja de Laodiceia: vocês são pobres, cegos e nus. Parece duro, ofensivo isso que Jesus falou. E dizem que essa igreja se arrependeu. Ao receber a carta de Jesus, eles se quebrantaram e eles se arrependeram, e a igreja perdurou durante muito tempo. Tanto é que nós tivemos um concílio de toda a cristandade, todo o cristianismo aqui em Laodiceia, chamado Concílio de Laodiceia. E isso marcou, porque a igreja, de certa forma, também se arrependeu naquele momento. Mas Jesus disse para eles: olha, vocês são pobres, cegos e nus. Tem riqueza dos bancos, tem colírios para os olhos, tem roupas finas, mas são pobres, cegos e nus. Provavelmente um dos pastores aqui, no tempo do Novo Testamento, tenha sido Epáfras,
que é citado em Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. E a cidade, então, era uma cidade maravilhosa, tinha uma igreja, mas essa igreja estava morna. Um dos fatos que aconteceu em Laodiceia, quando um terremoto devastou a cidade, o imperador mandou avisar aqui em Laodiceia que iria ajudar a reconstruir a cidade. Só que eles cercaram o mensageiro do imperador na porta e disseram para ele: não precisa, nós não precisamos de ajuda, nós temos dinheiro suficiente para reconstruir a nossa cidade. E ali na porta, os mensageiros voltaram de Laodiceia e não puderam entrar. Por isso, o povo de Laodiceia foi conhecido pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Foram destruídos por um grande terremoto e não aceitaram a ajuda do imperador. E aí, aquele versículo que Jesus disse para eles: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Será que, como eles recusaram o imperador, eles não estavam recusando Jesus? Aqui Jesus disse que ele estava sendo colocado para fora, que eles não aceitavam ajuda. E Jesus continuou batendo na porta daquela igreja. Por isso o Senhor Jesus também prometeu para Laodiceia: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Vocês têm um governo, vocês têm democracia, vocês têm um sistema de justiça, mas eu tenho um trono. E aquele que vencer ficará comigo no meu trono. E ele chama também para o arrependimento. E assim nós somos chamados. Que nós possamos ser uma igreja fervorosa. Que assim como Jesus falou para Laodiceia, não sejamos mornos. Porque aquele que está frio, às vezes começa a esquentar, mas não continua. E aquele que está quente, de repente qualquer coisa acontece, ele começa a esfriar e fica morno. Não é assim que Jesus quer. Ele está batendo na nossa porta. Que nós possamos ser humildes e deixar Jesus entrar. Que Deus nos abençoe. Amém, igreja. Vamos aplaudir. Glórias a Deus. Muito forte, né, igreja? Muito forte. Foi emocionante, né, estudar esse tema. E das 7 igrejas, glória a Deus, tá saindo aqui, né? Nós vamos ainda estudar sobre essas 7 igrejas, né? E hoje nós vamos perceber, igreja, que tudo que Deus deixou escrito para nós, a Bíblia, ela não é um livro de conto de fadas, né? Igual eu já vi apresentador de TV falar, né, que a Bíblia é mais um conto de fadas. Não, vocês veem aí, ó, tem aí hoje, se você quiser viajar todo para você ver a história que a Bíblia conta, você consegue ver. Tem pessoas que vão no Egito, lá no Egito, até hoje é conhecido a história do povo, dos escravos que foram libertos. Até hoje, igreja. Se a pessoa fazer um plano de viagem aí para você conhecer, você vai ver que a Bíblia é verdadeira, vale a pena, né? Tanta gente despreza a Bíblia, não lê a Bíblia e não, tem até vontade de conhecer o Brasil e o mundo, mas se todo mundo soubesse, né, lia a Bíblia e depois ia conhecer esse país aí, né, todas essas regiões onde a Bíblia cita, né, onde a Laodiceia ali mesmo, que era na Ásia Menor, né, que hoje é na Turquia, né? Então muitos lugares já mudou até de nome, mas continua lá, a prova continua lá. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar orando nesse momento e vamos pedir ao Senhor misericórdia. Convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar, já vamos dar início à Santa Ceia do Senhor, mas primeiro nós vamos orar por essa mensagem. Hoje é culto de Santa Ceia e foi um tema muito maravilhoso que o Senhor nos deu, para que a gente não venha estar no estado de mornidão, igreja, né? Muitas vezes a gente, né, tá bem ali, tá tendo comida de fartura, tá trabalhando, né? Os filhos estão bem e a gente se torna morno,
se torna apáticos no sentido dos interesses das coisas de Deus. Somos apáticos, né, com aquilo que se refere aos interesses de Deus, né, para as nossas vidas, né? Então, que nós possamos hoje, depois de ouvir uma mensagem como essa, nós possamos, aleluia, fazer uma autoanálise da nossa vida. Essa carta que foi, né, enviada para Laodiceia, eu tomo para mim, igreja, eu como o anjo da igreja, né, tomo para mim, para esta igreja, para que ainda que nós não estejamos igual à igreja de Laodiceia, não custa nada a gente fazer uma autoanálise na nossa vida, não é verdade? Então, que nós não venhamos nos orgulhar de nada, igreja. Eu não tenho que me orgulhar de estar aqui na frente, né? E nós, pastores, não podemos nos orgulhar de estar aqui na frente, né? E nenhum de nós podemos nos orgulhar de nada, porque não somos melhores do que ninguém e não somos autossuficientes, né? A ponto de não depender do Senhor. Amém? Aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, vai, faz, confia no Senhor, né? Mas não temos que tomar a glória para nós e sempre ter essa humildade de dizer: Senhor, eu senti, eu nada posso fazer. O fôlego de vida que eu tenho pertence a Ti, foi dado por Ti, e até para respirar eu preciso do Senhor. Nunca deixe de se humilhar diante do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta mensagem linda, essa mensagem maravilhosa, essa mensagem de despertamento, Pai. Nós tomamos posse dessa palavra, dessa repreensão, como se fosse para nós, aleluia, para a nossa igreja, para que nós nunca venhamos, Pai, aleluia, chegar a um ponto, Senhor, aleluia, de estar numa condição de mornidão, Pai. Que o Senhor guarde a nossa vida dos pastores, que o Senhor guarde a vida dos nossos membros, Pai. Que cada vez nós possamos estar mais fervorosos, Pai, na Tua presença, Senhor, sentindo o desejo de Te buscar, aleluia, de Te servir, Pai. Te servir é sempre uma honra, Pai. Te louvar é uma honra. Te buscar, meu Pai, é um privilégio, Pai. Temos esse acesso a Ti, meu Pai, um privilégio Te buscar, orar, buscar o Teu reino, Te servir, colocar a nossa vida no centro da Tua vontade, meu Pai. É maravilhoso, Senhor. Então, que nós não venhamos perder, Senhor, aleluia, esse desejo, Pai, porque estamos prósperos, porque o Senhor está com as mãos estendidas, porque a bênção chegou. Que caia por terra todo sentimento de orgulho, todo sentimento de autossuficiência, caia por terra, Pai, e que nós possamos honrar ao Senhor, aleluia, independente de estar na prova ou na bonança, Pai, na fartura, na abundância, que nós possamos honrar ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, e buscar ser fervorosos, aleluia, na Tua presença, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A pastora Camila já está ali preparando os elementos para a Santa Ceia. Nós vamos estar aqui, aleluia, glórias a Deus, lendo a palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir
o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Amém, meus irmãos? Então, esta é a palavra do Senhor. E nós vamos estar aqui nesse momento agora apresentando os elementos ao Senhor Jesus. E vamos estar distribuindo a Santa Ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, assim como, aleluia, o Senhor deu graça, Senhor, pelo pão, pelo cálice, nós também damos graça, Senhor, aleluia, por todos esses elementos, Pai. Damos graça por este pão, damos graça, Senhor, por esse suco de uva, e nós abençoamos, Pai, nós abençoamos todo esse elemento, para que no momento, Pai, em que nós comermos e bebermos, Pai, nós simbolicamente venhamos, aleluia, renovar a nossa aliança, renovar, aleluia, os nossos votos com o Senhor e possamos fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. O corpo que foi partido, assim como esse pão foi partido aqui em partículas, Pai, para nos alimentar. O teu corpo também foi partido por amor a nós, Pai. O teu sangue, Senhor, aleluia, que foi derramado, Senhor, nós também, aleluia, vamos estar tomando este suco, Pai, de uva, simbolizando, Pai, aleluia, glórias a Deus, o teu sangue que foi derramado, e assim também possamos fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Nós abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Pastora Camila, por favor, distribua os elementos. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Você que está online, já deixa o pão preparado aí e o suco de uva. A gente sempre fala suco de uva, viu, pessoal? Senão o pessoal vai comprar vinho com álcool aí. Não é recomendado não, tá bom? Glórias a Deus. Então, todos com pão e com cálice. Vamos, glória a Deus. Vamos ler aqui a parte B do versículo 24. Aleluia, glórias a Deus. Todos com o pão na mão. Vamos ler a parte B que diz assim: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam pão em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a ti, Senhor. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Agora todos com o cálice na mão também, vamos estar lendo aqui a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez fazermos parte do corpo, do sangue do Senhor. Aleluia, estamos relembrando a morte do Senhor até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai, Senhor nosso Deus, que nós possamos, ó Pai, estar fortalecidos, Pai. A partir de agora estamos fortalecidos para enfrentar mais um mês na Tua presença, Pai, cheio da graça, cheio do Teu Espírito Santo, cheio do discernimento, cheio do direcionamento do Senhor, e que possamos ser dominados, Pai, e direcionados pelo Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quero já estar dando os avisos aqui. Glória a Deus. Terça-feira temos o nosso culto de evangelismo online, dando a continuidade aí da nossa série A Essência de Jesus,
de Gênesis Apocalipse. Não perca, que está maravilhosa a nossa série. Já estamos no Novo Testamento, né? Então, os irmãos não percam, se programem para estar no culto de terça-feira às 19 horas, tá bom? Na quarta-feira, amém. Então, quarta-feira é a Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube da pastora Camila, às 19 horas. Vai ser só online por conta do Dia das Mães, né? Comemoração da escola do Dia das Mães. Então, não vai ser possível fazer culto presencial, tá, pessoal? Mas a palavra vai estar no YouTube às 19 horas. Os irmãos não percam, em nome do Senhor Jesus. E no domingo temos o nosso culto da família normal, presencial e online, às 19 horas, tá bom? E a nossa rádio 24 horas aí para edificar você, sua casa e toda a sua família. Compartilhe o link da rádio para mais pessoas baixarem o aplicativo e a nossa mensagem, a mensagem do Senhor ir mais longe, tá bom, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar, fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Pai, estamos gratos e felizes, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai, tudo que foi ministrado ao nosso coração e por tudo que pudemos também ministrar ao teu coração nesta noite, Pai. Muito obrigado, seja conosco, nos abençoa com uma semana maravilhosa, Senhor, com um mês maravilhoso, com um mês abençoado na tua presença. Guarda nossa casa, nossa família, nossos filhos, tudo que leva o nosso nome. Blinda-nos, Pai, blinda, aleluia, tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome, aleluia, e o Senhor nos abençoe, Pai, abençoe a nossa parentela, que a nossa parentela seja alcançada, que nós não venhamos perder a oportunidade, Pai, de falar da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, também para a nossa parentela e para o mundo, Pai, que nós possamos usar as nossas redes sociais para pregar a Tua palavra e assim cumprir o ID, meu Pai, mesmo sem sair, Senhor, da nossa nação, possamos usar as nossas redes sociais e pregar a tua palavra até que o Senhor venha, Pai, cumprir o ID do Senhor e que o Senhor possa nos dar o direcionamento de tudo que nós vamos fazer, Pai, todas as decisões que vamos tomar, Senhor, venha ser direcionada pelo teu Santo Espírito e que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas em nossas vidas, Pai. Vai curando as enfermidades, toda a virose, toda a gripe, Pai, aleluia, cura, meu Pai, a depressão, cura o câncer, cura, Senhor, todo o mal, todas as doenças, Pai, que, aleluia, assola o teu povo. Cura, Pai, em nossa família, em nossa casa, e que nós sejamos abençoados, plenos e prósperos, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.